Então, assim, o mês de setembro, ele traz essa energia de mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento, ela não é sutil, ela não é calma, ela não é lenta. Essa mudança de pensamento, ela indica que ou tu toma vergonha na cara e resolve ser uma pessoa melhor e ajuda o planeta a se tornar um lugar melhor a partir daí, ou lamento informar, fique na sua cadeira esperando o apocalipse. E boa sorte. E gasta bastante energia com essas porcalhadas desses políticos, direita ou esquerda, tanto fez, tanto faz, né? Gasta bastante energia com esse povo e esquece de investir no seu autoconhecimento, né? Porque aí pelo menos você conhece os políticos, né? Mas não vai saber quem é você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos falar um pouquinho agora nessas transições, né? Mês de agosto, setembro, a política do apocalipse, né? O apocalipse da política, né? Não é exatamente a mesma coisa. Né? Mas vamos lá. Ah, no meio dessas várias movimentações astrológicas, né? Enfim, também o mês de setembro para a numerologia vai esbarrar, né? Sobretudo numa sobreposição de alguns números 9, né? Conforme aquilo que a gente observa, né? Observe. E o que acontece a partir daí? A gente está no mês de setembro que vai indicar, de fato, finalizações, né? Ou vai indicar sistemas, percepções que precisam ser finalizadas. O mês de setembro tende a ser um mês que vai trazer expansões de consciência bastante significativas, bastante profundas, e como a gente fala muito aqui no canal, né, para quem já acompanha, expandir de consciência não é uma coisa simples, e não quer dizer que seja uma coisa confortável, muito pelo contrário. Quando você expande de consciência, a verdade é que isso é, na maior parte das vezes, algo chocante, né? Traz um choque de realidade, um choque de percepções, né, do irreal, né? Então, o que acontece no mês de setembro é, cara, tá na hora de se acordar, porque assim, por mais que tenha alteração no valor do dólar, por mais que haja guerra de tarifa, né? E isso é um tipo de apocalipse, né? Por mais que a gente fale que tem a extrema direita, a extrema esquerda, a extrema não sei das quantas, né? O centro que vai para cima, o centro que vai para baixo, e aí você fala da questão né, lá do interestelar, lá, enfim, né, tem um objeto interestelar vindo na direção da Terra, e daqui a pouco não tem mais, né, e aí vai cruzar o sistema solar, e aí tem isso, e tem aquilo, e tem não sei o quê. Você já parou para pensar e para observar, né, nem para pensar, para observar, que o que mais dá audiência são essas informações apocalípticas, né? E parece que até dentro da própria política a gente está escutando muito isso, né? Esse apocalipse político, né? E aí parece que tudo tem que ser levado a ferro e fogo, tudo tem que ser pensado em termos de finalização, tudo tem que ser exposto como se fosse muito, muito difícil, né? E como se todo mundo fosse passar por uma penalização, e se você não está a favor de um lado, parece que você virou inimigo do outro lado, né? E vice-versa. E aí vem aquela pergunta, né? Aquele questionamento. Mas todos nós não queremos evoluir? Todos nós não acreditamos que somos melhores ou que desenvolvemos algo que é melhor a partir do momento que nós vamos buscar objetivos? E se os nossos objetivos, então, passam a ser conduzidos por essa força do apocalipse, né, apocalíptica e política, né, se a gente entra nesse processo
do fim do mundo, a gente vai deixar de ser pessoas melhores, a gente vai deixar de evoluir, quer dizer que se você tiver certeza que o mundo vai acabar amanhã, então hoje você deixa de ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor. Então quem é você, né? Você já se perguntou, será que você tem que gastar tanto tempo e tanta energia e até mesmo, né, quando eu venho aqui e falo, não, porque aí no mês de setembro vai ter uma conjunção de vários números 9, e aí vai vibrar essa finalização. Sim, mas algo finalizar não significa que o mundo vai acabar. Quando algo finaliza, significa que nós estamos abrindo espaço para que outras coisas cheguem. Estamos abrindo espaço para que outras situações aconteçam. Estamos abrindo espaço para que as nossas relações possam evoluir de um nível mental, talvez para um nível físico, ou de um nível físico para um nível mais emocional, ou talvez de um nível emocional, enfim, quem sabe, para um nível mais espiritual. É assim que a vida acontece, assim que a vida ocorre, né? E isso é muito desafiador, porque a gente aprender a dar valor para o nosso eu mais interno. Porque essa questão da gente ver o mundo com essa problemática de comunicação, de fake news, de que só tem notícia de que o mundo vai acabar, isso ajuda a elevar a sua vibração. Ah, mas eu tenho que prestar atenção no dólar, na inflação, tenho que prestar atenção nessas notícias X, Y. Sim, é importante prestar atenção, ter consciência do que está acontecendo. Mas vem a pergunta: quanto você se contamina? O quanto você se deixa levar? O quanto você toma decisões embasadas na possibilidade de que vai haver alguma desgraça, alguma catástrofe? E aí vamos lá, né? Vamos pensar numa coisa bem forte, né? Que aconteceu nesses últimos 15 dias, né? 15, 20 dias, enfim. Esse mês agora, né? A questão lá do terremoto que alcançou 8,8 na escala Richter e que, né, foi no meio do Pacífico, beleza, isso foi ótimo, porque aí, né, supostamente lá a gente não teve muitas notícias, não atingiram muitos lugares, teve umas ondinhas lá de 1, 2, 3 metros em alguns lugares, mas aparentemente até aqui não teve notícia de ter causado nenhum grande colapso, né? Ok, você tem poder para ter certeza de quando vai ter um terremoto XYZ? E se você tiver essa capacidade, tá, você tem como calcular quantos lugares, quantas pessoas, quantas circunstâncias no planeta vão acontecer, negativas ou positivas, a partir de um terremoto, de uma tsunami, de um vulcão explodindo, ou seja lá do que for. Você tem. O que você pode fazer? Assim, a gente sabe que você pode sentar aí e meditar, você pode sentar aí e vibrar a luz para o planeta. Que legal, que ótimo. Você pode, faça. Você pode chamar o teu anjo da guarda e pedir lá para o teu conjunto de anjos, arcanjos, Elohims, querubins, serafins e quem mais você entender. Chama lá a galera toda e pede para esse povo trabalhar a energia do planeta para ajudar o planeta a ser melhor. Legal isso. Mas assim, você se limita a isso? E assim, se a tua preocupação é essa, e você não separa o lixo orgânico do plástico, do vidro, do metal e do papelão, eu lamento, mas você está ferrando com o planeta igual, você só está ferrando a conta gotas. E aí não adianta deixar de acontecer o tal do terremoto, a tal do tsunami, se os seres humanos não estão fazendo a sua parte e ajudando a limpar o planeta, né? E aí, vamos lá, espiritualidade quer dizer que espiritualidade é rezar lá para não acontecer o tal do terremoto, enquanto você degrada o planeta com o lixo que você produz. Legal, hein? Bacana, coisa boa. Muito espiritualizado você, né? Muito espiritualizado a senhora, né? Bacana, né?
Então, assim, quando a gente fala dessas conjunções em 9, né, quando a gente fala do mês de setembro, a gente tem que pensar numa coisa muito clara. Expandir a consciência é também integrar a consciência integrada a respeito do meu eu íntimo interno, daquilo que acontece externamente, e de como a correspondência entre uma coisa e outra faz com que eu possa tornar o mundo, né, externo tão interessante, tão bonito e tão evoluído quanto o meu mundo interno. E aí é dentro como é fora. Então, assim, você acha que o mundo lá fora é um lugar horrível? Está com medo do apocalipse, está com medo dos terremotos, né? Tem receio de que alguma coisa muito ruim aconteça? Ué, então você tem receio de descobrir quem você é de verdade, você tem receio de ver o seu lado negro da força. A verdade é que você está com medo das coisas lá fora, significa que você também está com medo do que está acontecendo dentro de você. Porque quando você está bem no teu interno, quando você está num ponto de equilíbrio médio, o mínimo, por pior que o cenário lá fora, por pior que as coisas sejam lá fora, dentro de você vem a luz, vem a consciência. E essa consciência diz o quê? Que eu sou a melhor pessoa que eu posso ser e que aconteça o que acontecer, eu vou continuar fazendo o meu melhor diante do planeta, diante da vida, diante da existência. E se você não tem condições para isso, então você só é mais uma dessas pessoas que está contribuindo para o inconsciente coletivo, talvez para a chamada psicosfera, ou para o campo eletromagnético do planeta, ou para negativar os devas e os elementais com a tua energia, né? E também não adianta mandar energia positiva para a natureza se, de novo, se você está contaminando a natureza com a porcalhada que tu joga no lixo, né? Pelo menos tenha um bom senso de reciclar, né? Que é um bom começo. Então, assim, o mês de setembro, ele traz essa energia de mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento, ela não é sutil, ela não é calma, ela não é lenta. Essa mudança de pensamento, ela indica que ou tu toma vergonha na cara e resolve ser uma pessoa melhor e ajuda o planeta a se tornar um lugar melhor a partir daí, ou lamento informar, fique na sua cadeira esperando o apocalipse. E boa sorte. E gasta bastante energia com essas porcalhadas desses políticos, direita ou esquerda, tanto fez, tanto faz, né? Gasta bastante energia com esse povo e esquece de investir no seu autoconhecimento, né? Porque aí pelo menos você conhece os políticos, né? Mas não vai saber quem é você, né? Que pessoa boa, né? Que pessoa, gente bacana que faz isso, né? Só pode ser, né? Então assim, se já entendeu o recado, o negócio é o seguinte, né? A gente vai continuar falando aqui dessa temática, vamos falar um pouco mais do mês de setembro, mas é um mês de tomar vergonha na cara e resolver se posicionar com o seu eu interno, com o seu íntimo, com o seu eu sou, né? Então, beleza? Se entendeu o recado, né? Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o próximo vídeo. Vem com a gente.